Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nossa convidada é a psicóloga Tatiane Zanetti e vai falar conosco a respeito de automutilação. Tatiane, é um prazer tê-la aqui conosco e poder explicar para os nossos telespectadores a respeito de um assunto tão pouco divulgado. O prazer é meu, doutor. Eu que agradeço o convite generoso de estar aqui para conversar de um tema que é tão importante. Na verdade, é um assunto, é um problema sério que atinge a vida de várias pessoas, principalmente dos jovens e adolescentes. Inclusive, agora há pouco você estava comentando comigo que você tem uma especialização. Você poderia comentar com os nossos telespectadores? Então eu tenho consultório, eu trabalho com abordagem psicanalítica e também eu tenho uma pós-graduação em grupoterapia analítica. Tatiane, então falando em automutilação, o que vem a ser a automutilação? Então, a automutilação é um distúrbio do comportamento que faz com que a pessoa agrida seu próprio corpo, quando ela sente profunda tristeza, raiva ou nervosismo. E a maioria das pessoas que se automutilam, elas são bem conscientes das suas cicatrizes e feridas, mas elas fazem isso com a intenção de aliviar as dores emocionais ou as dores que a psicologia chama de dores da alma. Por um acaso, essas pessoas que fazem a automutilação seria para chamar atenção ou não? É porque seria uma doença mesmo deles e uma patologia. Então, a automutilação é uma doença, né? Eles não fazem isso para chamar atenção, eles fazem isso como uma forma de controlar a angústia, a ansiedade, a raiva e esses sentimentos difíceis de suportar. Seria na hora de maior tensão, de maior estresse. Sim, geralmente eles fazem isso quando eles passam por um momento de intensa raiva, angústia, medo. Tatiane, quais seriam as formas de automutilação? Então, além de se cortar, que é a mais conhecida, né, eles também têm a se queimar, arrancar os cabelos, que é conhecido como a tricotilomania. Eles se beliscam, enforcam-se por alguns instantes, também tiram as casquinhas da pele, mordem lábios, língua. E também tomar doses excessivas de medicamentos também é conhecido como atos de automutilação. Depois que passa esse período, digamos assim, de ansiedade, de angústia da pessoa, ela sente vergonha de ter feito alguma coisa, tipo um corte no corpo, alguma coisa assim, Tatiane? Sente. Essas pessoas elas sentem intensa vergonha e medo de serem observadas. Então, geralmente elas fazem isso quando elas estão sozinhas, em casa, no quarto ou no banheiro, e elas usam roupas de mangas longas para esconder esses cortes. Doutora, essa automutilação vem associada a alguma outra patologia, tipo ansiedade, depressão, alguma coisa assim ou não? Sim, tem outras doenças emocionais que também podem vir a ocorrer esse ato de automutilação, como a depressão, alguns transtornos, como o transtorno bipolar, o transtorno de ansiedade, o borderline, né? As pessoas também que têm essas doenças emocionais também chegam a praticar essa automutilação, sim. Quais seriam os instrumentos mais utilizados para que ocorra essa automutilação? Então, são vários os meios, mas os mais utilizados são as lâminas de barbear, as facas e as tesouras. E elas também podem se morder e se queimar, né? Como eu já disse anteriormente. É difícil, hein? Tem que ter muita coragem também, né? Fala a verdade. Tem, mas é que é um momento de intensa angústia, né? Para eles fazerem isso. É a expressão extrema da angústia que eles estão sentindo. E vamos pensar assim, um tratamento, uma curiosidade, eu sei que mais para frente nós vamos falar sobre tratamento, mas uma curiosidade, um tratamento para automutilação é um tratamento muito demorado, depende de cada pessoa. Como que é, Tatiane? Eu acredito que depende de cada caso, né, de cada pessoa, porque tem pessoas que começam a se cortar e logo procuram ajuda. Existem pessoas que vão procurar ajuda tardiamente, então aí o processo seria mais longo, né? Doutora, o que leva uma pessoa a se ferir? Então, a gente pode pensar nesse mundo que a gente vive hoje, que o corpo tem se tornado algo extremamente valorizado, mas também ele está reduzido ao status de objeto que pode ser moldado, né, com tatuagens, piercings. Então, a automutilação seria o extremo dessa expressão da angústia. Então, o corpo é o espaço e o local onde esse indivíduo vai fazer as representações e marcas dessa angústia que ele está sentindo. Então, esse indivíduo, ele se sente um lixo, ele tem autoestima baixíssima, ele não gosta e acha que não deve viver entre os outros. E a família normalmente nota esse fato, né? Ou não, a família muitas vezes passa desapercebido?
Muitas vezes passa despercebido por conta, às vezes, de problemas familiares, às vezes a família tem outras coisas mais importantes para fazer do que, às vezes, prestar atenção no comportamento dos filhos. Falando em filhos, que fase da vida que se inicia esta automutilação? Então, geralmente ocorre na adolescência, entre os 13 e 15 anos aproximadamente, mas isso pode durar por muito tempo. Eu já conheci casos, vi entrevistas de que durou 17 anos esse ato de se automutilar. Né? Então, e na adolescência ocorre quando às vezes a gente pode citar o bullying, né? Um amor não correspondido, a discriminação, a não compreensão. Então também, tudo isso pode levar à automutilação. sim, e também tem os fatores internos. Então, falando em fatores internos, comente conosco então esses fatores internos. Então, os fatores internos também ajudam nessa prática de automutilação, né? Como problemas de relacionamento familiares, violência física e emocional e os traumas também. Doutora, e quais seriam as etapas desse transtorno? Então, o caminho é semelhante ao do vício em drogas. Começam com cortes rasos e pequenos, como cabelos arrancados, dedos e peles comidos de unhas. E aí, à medida que o tempo vai passando, os cortes também vão aumentando de tamanho e profundidade e chegam a ser tão destrutivos como uma pedra de crack. Deve ser muito difícil, né, para a pessoa que provoca essa automutilação. Não deve ser fácil, porque realmente tem que sentir dor, né, doutora? Elas sentem dor no começo, depois, como a prática aumenta, elas chegam a não sentir mais dor. Por isso que acaba virando um vício, né? Doutora, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando um pouco a respeito de automutilação. Doutora, o perfil da pessoa que se automutila, qual é o perfil dessa pessoa? Então, essas pessoas, geralmente, elas têm muita dificuldade de se expressarem verbal e emocionalmente. Então, elas são mais retraídas, introspectivas. Raramente elas vão permitir que outras pessoas compartilhem da sua intimidade. O suicídio tem alguma coisa a ver, tem alguma semelhança com a automutilação? Não, são completamente diferentes. As pessoas que se automutilam, elas não querem pôr fim à própria vida com os cortes. Pelo contrário, elas querem mostrar que vivem. Então, elas fazem esse corte quando elas estão numa expressão extrema da angústia delas. Tá, e as crises nervosas, Tatiane, pode desencadear esta automutilação? Então, não depende só das crises nervosas, né? Geralmente as pessoas fazem isso quando elas se sentem angustiadas, nervosas, irritadas. E como eu já disse também, pode vir de outros transtornos, como a depressão, o transtorno borderline, que também as pessoas praticam essa automutilação. Estas pessoas que praticam a automutilação, como que elas se sentem após se cortarem? Então, elas se sentem, além da culpa, elas se sentem muito envergonhadas. E existem casos que a culpa é tanta que eles recusam abandonar essa punição desse sofrimento. Como que a gente identifica, por exemplo, uma pessoa que tem esse tipo de problema? Então, essas pessoas, como elas são introvertidas, elas têm grande dificuldade de se expressarem, né? Então, elas têm esse desejo de expressão, mas elas têm dificuldade de serem compreendidas, de serem aceitas, de se aceitarem também. E em termos de risco, se a pessoa corta, então tem algum risco se a pessoa chega a ter alguma coisa assim de fatal, digamos assim? Então, quando a pessoa se corta, às vezes esse corte é perigoso porque como ela não tem muito controle desse comportamento, então um corte mais profundo ela pode acabar atingindo o vaso sanguíneo importante, comprometendo os movimentos ou até mesmo comprometer sua vida. Ô Tatiane, e para a psicologia, a pessoa que se corta, ela quer cortar ou não? Ela quer cortar a dor, na verdade, né? A pessoa que se corta, ela quer cortar a dor, aliviar a dor de viver. E acaba passando a dor, digamos, do sofrimento, da tortura. Porque rasgar a pele deixa a alma momentaneamente mais calma para essas pessoas. Doutora, por que os cortes e os machucados seriam uma forma dolorosa de se falar? Então, porque hoje não está sendo muito possível o diálogo, a partilha. As pessoas vivem fugindo desse encontro com os outros, com elas mesmas. Então, a automutilação seria essa forma de expressar um sofrimento, né? Uma tentativa de comunicar um sofrimento.
A mídia tem alguma coisa, interfere em algum momento nesse tipo de comportamento? Acaba interferindo porque os jovens veem que essa prática existe através de sites de internet, de blogs, e eles desejam experimentar e imitar, né? E a mídia faz disso um modismo. Então, os adolescentes veem e querem fazer igual, né? Mas quem pratica mesmo a automutilação, ela não recomenda, porque ela sabe que não alcança nenhum resultado. Ela quer se ver livre disso. Na escola, por exemplo, esse pessoal que ainda estão, os adolescentes, né, que ainda estão em idade escolar, a escola pode ajudar de alguma maneira para essa automutilação? Sim, a escola ela deve observar, estar atenta a esses processos emocionais das crianças, né, e os adolescentes que estudam nela. Então, ela deve acolher o aluno, se a professora que está em contato mais direto com esse aluno deve observar, estar atento ao corpo, porque é ele que muitas vezes demonstra que algo não está bem. Então, ela deve chamar esse aluno, demonstrar que está disponível para a escuta, que conhece seus problemas e, após isso, chamar os pais para uma conversa. Também, né? Normalmente, você como psicóloga, você comentou agora chamar os pais. Os pais aceitam bem ou os pais fingem que não estão vendo ou têm vergonha do que está acontecendo com o filho? Alguns pais sentem vergonha, outros pais fingem, mas eu acredito que quando está no auge os cortes, os pais vão procurar ajuda, porque eles já não dão mais conta de sozinhos resolverem. Bom, a pessoa te procura para ajuda. Como é feito esse tratamento? Que tipo de tratamento que é feito? Então é feita uma terapia, né, onde a gente, porque o local da terapia é onde essa pessoa vai ter o lugar, o espaço para ela falar das suas dores físicas, emocionais, da sua angústia, sem ser julgado, né? Lá eles vão ser acolhidos na sua individualidade. E aí o terapeuta vai ajudar eles a se expressarem de outra maneira, a não ser se cortar, se machucar, né? Bom, a parte da psicologia, você está fazendo o tratamento com a pessoa, com o paciente. E a família é importante, principalmente os pais, ajudar no tratamento? Sim, é importante. Então, é importante também o atendimento com os pais, né? Uma orientação. Na verdade, o atendimento é com o paciente, o jovem, a criança, e também chamar os pais para uma orientação, porque eles também ficam perdidos nessa fase sem saber o que fazer. Então, é importante uma orientação terapêutica para eles saberem lidar com o caso. Cada caso é um caso e os pais, então, ficarem atentos, né, com os filhos, principalmente se começar a ver tudo que você acabou de dizer, né, falou agora há pouco, a pessoa começar a usar uma blusa de manga comprida, mesmo na época de calor, né, mesmo no verão. Então, sempre ficar atento, a pessoa mais retraída, né, não quer dizer que a pessoa quietinha é uma pessoa que vai se automutilar, mas eu acho que não custa nada os pais estarem sempre atentos. Sim, é muito bom. Doutora, nós vamos para um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje falando um pouco a respeito de automutilação. E nesse bloco também a presença da Juliana com as perguntas de nossos telespectadores. Juliana, como que os nossos telespectadores enviaram? Tem muitas perguntas? Como que estão? Tem, doutor. Enviaram bastante perguntas aqui, né? Pelo tempo, eu tive que escolher algumas aqui. Infelizmente não tem como ser todas, né? Não tem como responder, né? Todas, tá? Mas as que eu separei aqui, né? A doutora Tatiane vai estar respondendo para nós, né, e para os nossos telespectadores, que é um assunto de extrema importância que não é tão abordado, né? Às vezes as pessoas, né, não sabem o que está acontecendo, então isso é muito bom para poder procurar ajuda. Tirar né, dúvida mesmo, com né? Com certeza, isso aí. Você quer deixar já os e-mails para os nossos telespectadores? Você, telespectador que está nos assistindo, mande suas perguntas, suas dúvidas pelo e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br. Acesse também as nossas páginas no Facebook e também no Instagram. Quem quiser mandar uma mensagem para o Dr. Luciano, pode estar mandando pelo inbox através do Facebook. Luciano Tadeu Simão Incrossi. Com prazer, né, Juliana? Com certeza, doutor. Doutora, vamos falar mais um pouquinho então a respeito da automutilação. Agora há pouco você estava comentando a respeito de tratamento, e os pais ajudam. E vamos pensar nos amigos. Se algum amigo sabe que outro amigo está com esse tipo de problema, e ele quer muito ajudar, o que ele deve fazer?
Então, né, a automutilação vem cada vez mais, infelizmente, se aproximando de mais pessoas, né? E não sofre só quem pratica, mas as pessoas que estão próximas, como família e amigos também, né? Lógico. Então, eu dou 3 conselhos, 3 orientações, na verdade, né? A primeira é escute, porque provavelmente essas pessoas querem dizer algo, mas elas não sabem como e com quem se abrir. Então, se você realmente está disposto a ajudar, simplesmente faça isso escutando. Depois, ensine a se expressarem de outra maneira, porque a automutilação nada mais é do que uma comunicação de um sofrimento. Então, as pessoas que começam a praticar alguma forma de arte, como teatro, desenho, escrita, elas tendem a diminuir esse comportamento. Também oriente a fazer um diário, às vezes para ela desabafar e expor seus sentimentos, também ajuda a aliviar. E a última é, conheça os conflitos dela. Essas pessoas provavelmente têm muitos problemas e conflitos com os quais ela não consiga lidar, né? Como bullying, problemas familiares, como eu já disse. E para elas podem ser muito grandes, de difícil resolução, mas para você podem ser mais fácil para resolver. Exatamente. Inclusive, você falou uma coisa que é importante, da pessoa que quer ajudar, saber ouvir, porque hoje, nesse mundo corrido, ninguém parece que dá muita atenção para ninguém. Então, não custa nada, senta com seu amigo, com algum parente, filho, ouça, né? Escuta seus problemas, por mais bobo que possa parecer, mas acabe ouvindo direitinho, na verdade, Tatiane? Essa é a dica mais importante, é você estar atento ali para ouvir, compreender, né, e entender os problemas dessas pessoas. Tatiane, você pode responder as perguntas dos nossos telespectadores? Claro. Vamos lá, Juliana. Vamos lá, doutor. Qual o tratamento adequado para quem sofre da automutilação? Então, Juliana, o cuidado médico é muito importante, porque alguns cortes exigem intervenção cirúrgica ou medicamentosa, mas é necessário acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Tem que correr, né? Porque de repente pega algum vaso importante, alguma coisa, né, no organismo e tem que dar ponto. Às vezes cortes profundos que precisam de intervenção cirúrgica, de dar pontos, né, essas coisas. E mesmo tomar algum medicamento, né? Sim, os antidepressivos e ansiolíticos ajudam a amenizar, né, esses sintomas. Ficar atentos aí, né? Vamos ficar atento, é sério. Doutora Tatiane, a automutilação pode ser devido a problemas familiares? Então, não só problemas familiares, né, mas às vezes como a adolescência já é uma fase complicada, então os adolescentes, eles são muito desejam experimentar muitas coisas, né, mas a família influencia muito, porque às vezes a família, né, dá atenção para outras coisas e esquece, vai deixando as dificuldades de lado. É o que comentou agora há pouco, né, que você disse, eu estava comentando também, a atenção, saber ouvir a pessoa, dar aquele mínimo de atenção possível, não é? Sim. Como posso procurar ajuda? Tenho muita vergonha do que eu faço, que é a automutilação. Então, para você, né, que quer procurar uma ajuda e às vezes tá com vergonha ou com medo, né, chame um amigo ou alguém que confie, uma família, né, para procurar uma ajuda especializada para você, porque é só essa ajuda que vai te ajudar a sair dessa fase complicada. Então, antes da Juliana passar para a próxima pergunta, só explicando para os nossos telespectadores. Por exemplo, a pessoa que está com esse tipo de problema da automutilação, ela vai procurar quem a princípio? O médico, o psicólogo? Quem que ela vai? Vai direto no psicólogo? Quando elas procuram, os cortes já começaram, os machucados, né? Não só os cortes. Então, elas já foram várias vezes ao médico, mas o necessário mesmo é ir procurar uma terapia, né? Porque só com a medicação não vai... Fazer um tratamento, um trabalho para que melhore, tratamento né? completo, né? Como devo proceder em relação ao meu filho que tem o problema de automutilação? Desde já agradeço. Essas foram as perguntas dos nossos telespectadores de hoje, doutor. Puxa, vamos lá, né? Vamos responder. É uma pessoa que está interessada, né, em querer ajudar o filho, né? Sim, então, os pais deles devem estar muito atentos ao comportamento emocional dos seus filhos, porque a adolescência já é uma fase complicada, né? Então, eles não devem dar broncas e nem tratar isso como travessuras. Pelo contrário, eles devem dar apoio e compreensão. Se a família perceber esse problema, ela não deve hesitar em procurar um auxílio e uma ajuda especializada, porque ela deve entender que isso é um problema e que tem tratamento. Então, eu costumo dizer para alguns pais que me procuram, o que vocês fariam ao perceber que seu filho está triste? E aí eu digo, então façam o mesmo, porque a automutilação nada mais é do que a demonstração dessa tristeza que eles estão sentindo. Exatamente. Então, tem que dar atenção para a pessoa, tem né, que dar Tatiane? atenção. Doutora Tatiane,
Você agora há pouco, no início do programa, você disse da idade, né, que a pessoa pode começar na adolescência. Mas tem uma idade limite? Por exemplo, a pessoa mais idosa também pode começar a se automutilar? Então, geralmente ocorre na adolescência, né, que é onde o pico, os hormônios estão em alta. Mas pode também acontecer com os adultos, porque ninguém está livre de passar nenhum sofrimento, nenhuma angústia, ninguém está livre disso na vida. Então, quando acontece isso, eles podem começar a fazer uma automutilação, sim. Ok. Bom, doutor, lembrando mais uma vez aos nossos telespectadores para mandar suas perguntas pelo e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br, assinar a nossa página no Facebook e no Instagram, e quem quiser também mandar uma mensagem inbox para o Facebook pessoal do Dr. Luciano, é Luciano Tadeu Simão Encross, né, doutor, que você vai estar respondendo. É um prazer, todos, né, Juliana? Com certeza, doutor. Doutora Tatiane, antes de encerrarmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Pode ser? Pode sim. Para você que queira procurar uma ajuda, que queira se conhecer, não hesite de procurar um profissional para te ajudar a lidar com esses conflitos ou com seus problemas. Doutora, muito obrigado pela presença. Tenho certeza que nossos telespectadores aproveitaram muito. Juliana, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.